Olá, meu nome é Juliana Paula Magalhães, sou doutora em Filosofia e Teoria Geral do Direito pela USP, pesquisadora, professora, escritora, e estou aqui para falar dessa obra da editora Boitempo, que acaba de ser publicada, que organizei em parceria com Luiz Felipe Osório, Brasil sob escombros, desafios do governo Lula para reconstruir o país. Essa obra que surge num momento crucial da história brasileira, diante dos desafios que estão postos. Quais caminhos seguir diante da encruzilhada na qual nos encontramos? O Brasil encontra-nos nos momentos mais significativos da sua história. A depender do rumo a ser seguido no tempo presente, se delineará todo um futuro para o Brasil, que pode ser um futuro rumo a um caminho de reconstrução e, mais do que isso, de construção do novo, ou um caminho que abra brechas para um retrocesso, tal como ocorreu na gestão bolsonarista, que deixou o Brasil sob escombros. Essa escolha do título da obra, Brasil sob escombros, ela é bastante representativa, uma escolha coletiva, inclusive feita em discussão com a editora Boitempo, no sentido de retratar a realidade do Brasil deixado pelo governo Bolsonaro, uma realidade de destruição, de fome, de miséria, de morte da população em geral durante a Covid-19, como também pelo descaso com várias questões, a questão da miséria, as questões do povo indígena, do povo negro, das mulheres, da população LGBTQIA+, toda essa tragédia que se abateu sobre o Brasil durante a gestão de Bolsonaro, ela é retratada nessa obra. Diante desses escombros, qual caminho seguir para reconstruir? Daí os desafios do governo Lula para a reconstrução do Brasil. Esse título retrata o escopo da obra, que é justamente fazer um balanço do que ocorreu e apontar caminhos para o futuro do nosso país. Daí a divisão da obra em 3 eixos temáticos, falando desde um balanço do governo Bolsonaro na parte inicial, quanto a segunda parte, na qual é tratado um balanço do processo eleitoral, e uma terceira parte, na qual nós temos o tratamento específico da nova era Lula e os rumos do Brasil. Quais rumos seguir? São vários autores e autoras que foram chamados, convidados a pensar o Brasil, a pensar os desafios passados e presentes do nosso país. Essa obra começou a ser gestada durante o processo eleitoral, num dos processos eleitorais mais tensos e dramáticos da nossa história. Ela começou a ser pensada em parte do conselho editorial da Boitempo, e Luiz Felipe e eu ficamos incumbidos dessa tarefa justamente de sistematizar e ir adiante com esse trabalho, que é um trabalho coletivo, no qual nós tivemos o cuidado de escolher autores e autoras, convidá-los e convidá-las, e agradecemos por terem aceitado esse desafio de escrever a quente, no calor dos acontecimentos, análises críticas sobre diversos temas candentes do nosso país. Temas desafiadores, como, por exemplo, a questão política, fazendo diversas análises no sentido de entender a política no governo Bolsonaro, a política no processo eleitoral, a política durante o governo Lula. Também as questões da economia, perceber os limites do modelo neoliberal que foi implantado no Brasil, capitaneado por Paulo Guedes, de desmonte de todo equipamento público, de desmonte dos direitos trabalhistas e previdenciários, de toda essa realidade de ataque aos serviços públicos. Compreender o desastre que foi a pandemia de Covid-19 do nosso país, que representou a morte, o luto de milhares de pessoas que perderam entes queridos, e mesmo quem não foi diretamente afetado sentiu os efeitos. É impossível alguém vivendo no Brasil não ter sofrido junto com cada brasileiro e cada brasileira que foi acometido pela Covid-19 ou que perdeu
pessoas queridas. Todos, direta ou indiretamente, foram afetados. E várias questões, como a miséria, que aumentou de maneira exponencial. Ataque aos indígenas, nós vimos a situação de sofrimento do povo Yanomami e tantas populações indígenas que sofreram com o descaso das políticas públicas nessa área, com o descaso com a questão do garimpo ilegal, o meio ambiente degradado enquanto se passava a boiada de medidas cada vez mais deletérias para o nosso país. Uma situação dramática que deixou o país sob escombros e que foi analisada com muito rigor por cada um dos autores e autoras dessa obra, cada um se dedicando a uma temática específica e percebendo quais foram os desafios postos por Lula, que se põe diante de Lula a partir de um processo eleitoral bastante conturbado, para o qual ele teve que recorrer a uma frente amplíssima para que pudesse se eleger, e qual preço que isso, em alguma medida, cobra para Lula agora na presidência da República e para o seu governo. Lula, que tem uma trajetória de luta política, que venceu o lawfare, toda uma perseguição lavajatista, de uma luta muito grande da esquerda para que pudesse retornar ao poder, dado que a esquerda foi demonizada no país, mas, ao mesmo tempo, os desafios que são postos agora. Uma vitória que foi expressiva, uma vitória amplamente comemorada, mas quais os desafios postos? Emblematicamente, logo depois da posse de Lula, que foi um momento bastante representativo da história nacional, na qual nós tivemos uma mulher negra, trabalhadora, passando a faixa presidencial, nós tivemos representantes do povo ao lado de Lula, subindo a rampa, e até mesmo a cadela Resistência, que esteve lá na vigília Lula livre e que estava lá também durante a posse, representando toda essa luta de resistência do presidente, inclusive, com esse nome emblemático, e todas aquelas pessoas que estavam com Lula, como, por exemplo, podemos destacar Cacique Raoni, que é uma figura do movimento indígena fundamental, e tantos outros que estavam lá. Um momento que representou uma grande emoção para a esquerda, dado que havia uma posse, um presidente que retornava nos braços do povo. No entanto, emblematicamente, exatamente uma semana depois, houve o ataque à sede dos três poderes, um ataque de caráter protofascista, de destruição da sede dos três poderes, de uma busca golpista que havia sido fomentada durante a gestão Bolsonaro, que a todo momento flertava com o fantasma da ditadura militar, que em todas as datas cívicas brasileiras representativas era reavivado com fervor por uma militância constantemente mobilizada, e isso culmina com o ataque à sede dos três poderes, demonstrando isso, inclusive, os limites da democracia burguesa para frear os avanços do fantasma da ditadura militar, para frear os arroubos protofascistas. Mas o governo Lula, não obstante todas as dificuldades, se mantém. E qual o caminho a seguir? Qual o rumo a seguir nessa encruzilhada política, econômica e social que nós encontramos diante de nós? É isso que fazem os autores dessa obra com maestria, apontam esses caminhos e culminam com reflexões ímpares no sentido de demonstrar os limites de uma luta que se dê no campo meramente institucional. É necessário uma mobilização popular efetiva com vistas a uma transformação estrutural da sociedade. A vitória de Lula é altamente representativa, é sim uma vitória da esquerda, mas é passado o tempo de nos contentarmos com vitórias meramente no campo institucional. As vitórias devem ser efetivamente políticas no campo de agregação das massas, da classe trabalhadora, dos explorados e das exploradas, os indivíduos que estão vitimados por todas as opressões e dominações, para a construção de uma sociedade verdadeiramente transformada.
é o que é falado, inclusive, em um dos belos artigos dessa obra. Falta a chuva das lutas socialistas para poder mobilizar a nossa gente, as nossas massas. Esse livro certamente será uma arma de crítica e de luta para pensar o nosso tempo, para compreendê-lo cientificamente e para transformá-lo. Simplesmente não é uma obra que se limita a fazer análises superficiais da conjuntura, mas é uma obra que tem um comprometimento também com a ciência e com a transformação, tratando diversas temáticas, como eu destaquei aqui na minha fala, parte delas, desde a questão política, econômica, a questão do embate democracia-ditadura, a questão das mulheres, da população LGBTQIA+, do racismo, da população indígena, a questão ambiental, a questão das instituições, todos os desafios econômicos, das relações internacionais, tudo isso é tratado com maestria. Que caminho seguir? Quais rumos seguir? Podemos simplesmente nos contentar com a luta nos estreitos horizontes jurídicos burgueses ou a nossa luta deve ser para além disso? Uma luta que retome um horizonte crítico e transformador. Esse é o desafio posto nessa obra, com uma pluralidade de visões, de leituras, mas com um norte muito certo, um norte transformador. Essa obra foi pensada e foi escrita por cada um dos autores e autoras, justamente destinada a todos aqueles e aquelas que pensam a transformação social, que não estão acomodados diante de um quadro de escombros, de miséria, de pobreza, de desigualdade social, sob o beneplácito do grande capital, porque toda a tragédia que ocorreu no nosso país foi uma tragédia que ocorreu sob o beneplácito do grande capital e, na realidade, ela é reveladora da tragédia que é o modo de produção capitalista. É preciso colocar o neoliberalismo em xeque e, mais do que isso, o próprio capitalismo. Claro que vocês irão perceber que no decorrer do livro são várias as visões colocadas, visões plurais, distintas, mas sempre visões críticas e transformadoras. Por isso eu convido você, leitor, leitora, a mergulhar nessa obra, escrita de uma maneira muito interessante, com um estilo de escrita peculiar de cada um dos autores, que eu tive a honra de organizar em parceria com Luiz Felipe Osório e também de ter feito o prefácio dessa obra, que certamente marcará o seu tempo histórico pela qualidade de cada um desses artigos escritos no calor dos acontecimentos, mas também apontando caminhos para o futuro. Brasil sob escombros, desafios do governo Lula para reconstruir o país, é certamente uma leitura indispensável. Obrigada.